Como é que a igreja faz o Senhor, amém? Amém. Vou ler 2 Reis 22. Vamos começar. 2 Reis 22, 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Agora, no verso 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Zafã, a Acbor, filho de Micaías, a Zafã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto está escrito. E no 18. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os moradores que saíram para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. E o capítulo 23, verso 2. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Também isso até aqui. Essa palavra fala do rei Josias. Lá no começo do capítulo 22, fala assim que ele tinha só 8 anos quando ele subiu para ser rei. E fala assim que quando ele estava, no versículo 3, quando ele estava no 18º ano de reinado, mais ou menos com 18, 19 anos de idade, ele falou assim para os sacerdotes pegarem o dinheiro que tinha reservado e irem fazer a reforma da casa de Deus, que até esse momento aqui estava destruída. Ele falou: olha, pega o dinheiro, entrega na mão de quem é por direito, para que vá lá fazer a reforma na casa de Deus. E aí, quando Ilquias chegou lá, eles acharam o livro da lei. No verso 8, fala assim que o sumo sacerdote Ilquias, enquanto eles estavam ali na reforma da casa de Deus, ele achou o livro da lei de Deus lá no meio daqueles escombros todos. Quando ele achou, ele pegou o livro, levou lá para o rei e leu diante do rei todas as palavras que estavam escritas naquele livro. Se eu não me engano, eu acho que aquilo que ele tinha ali era o livro de Deuteronômio, era o livro da lei que eles tinham. Se vocês forem ler o livro de Deuteronômio, vocês vão ver que Deus está só repetindo aquilo que já tinha falado através de Moisés. É para vocês lerem a palavra, é para vocês cumprirem os meus mandamentos, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. E tinha até uma lei para quando um homem fosse rei, que aquele rei ele tinha que ter diante dele uma cópia da lei. Mas não era só para ele ter ali nas mãos dele a cópia da lei, era para ele praticar aquela lei que ele tinha. Ele não iria ter desculpa por falar: olha, eu não sabia o que aconteceu, eu não sabia o que Deus queria, por isso que eu não fiz. Porque todo rei tinha que ter uma cópia da lei para cumprir aquilo que Deus ele queria. E aí o tempo passou, o povo deixou tudo aquilo de lado, a Babilônia veio, invadiu Israel, tudo aquilo aconteceu, destruiu o templo. E
dentro da casa de Deus estava ali a palavra de Deus jogada, esquecida por todos. Eu não sei quanto tempo fazia que aquele livro estava ali, mas enfim, o rei Josias ele mandou que fosse fazer reforma na casa de Deus. O sacerdote Ilquias achou aquela cópia da lei, levou para o rei Josias, leu diante dele. Quando ele escutou as palavras de Deus, que ele viu que eles estavam fazendo tudo aquilo de errado, que não estavam fazendo conforme a palavra de Deus, fala assim que ele rasgou as suas vestes. Isso a gente já sabe que era um ato de arrependimento. Ele rasgou as suas vestes e mandou o sumo sacerdote atrás de uma profetisa que tinha lá, a profetisa Uda. E aí ela falou: olha, vocês estão fazendo tudo errado, não estão fazendo aquilo que Deus mandou, e Deus vai mandar castigo. Agora fala para Josias que porque ele teve o seu coração temente diante de mim, eu não vou deixar ele ver todo o mal que eu vou fazer nessa terra. Eu vou recolher ele em paz aos seus pais antes que eu mande todo esse mal. E aí Josias ele mandou chamar todo o povo. Aqui no 23 a gente leu. Ele mandou que todo o povo, ele mandou que fosse lido tudo aquilo diante do povo. E se vocês forem ler o capítulo 23, ele praticamente inteiro é falando as reformas que Josias ele fez na casa de Deus. Era muita coisa que tinha ali que não estava agradando a Deus. Até altar para os seus filhos serem queimados tinha ali dentro da casa de Deus. Tinha poste ídolo, tinha aquelas prostitutas cultuais, tinha tudo de errado dentro da casa de Deus. Eu não sei o que aconteceu, porque que Josias não sabia. Alguém ali deveria ter o conhecimento do que Deus tinha falado, mas ele não sabia. Ao que a gente consegue ler aqui, ele não sabia. Mas a hora que ele soube que aquilo tudo que ele estava fazendo não agradava a Deus, ele rapidinho começou uma reforma. Ele se arrependeu, ele chamou o povo, ele foi atrás de alguém que tinha mais visão de Deus para que pudesse instruir eles, e ele fez aquilo que agradava a Deus. A hora que ele ficou sabendo que aquilo tudo era errado, que ele entendeu, se arrependeu e foi fazer as reformas no templo de Deus. E fala lá no finalzinho do capítulo 23, que quando eles foram para uma guerra, infelizmente Josias morreu. Mas ele morreu com seu coração íntegro diante de Deus. Então eu tenho certeza que houve ele estar diante de Deus. Deus falou para ele que ele não iria ver aquele mal que iria mandar sobre a terra, sobre o povo de Israel pela desobediência, e ele foi recolhido em paz aos seus pais. O que essa palavra fica para a gente hoje é que, como eu já falei outras vezes, hoje o templo de Deus somos nós. Talvez a palavra de Deus está perdida aqui dentro do nosso coração. Talvez você já tenha tido entendimento do que é a palavra de Deus. Talvez você já leu um versículo, você conseguiu entender que aquilo ali não agrada a Deus. Eu lembro um tempo atrás, eu também já falei isso, mas eu vou repetir, que eu estava preparando uma pregação, muitos anos atrás isso. E aí o versículo que eu estava lendo deu referência para um outro. E aí eu estava assim, folheando a Bíblia, né? Aí de repente meu olho foi direto em um determinado versículo. E naquele versículo fala assim, que Deus ele não gosta de gritaria. Quando meu olho bateu naquele versículo, meu coração até doeu. Porque foi um tempo que as crianças eram menores, então eu gritava praticamente o dia inteiro, eu ficava rouca, de tanto que eu gritava. Mas quando eu li que aquilo não agradava a Deus, aquilo doeu dentro do meu coração, e a partir daquele dia eu comecei a me controlar para não gritar mais. Porque a minha intenção é agradar a Deus. A minha intenção é que Deus olhe lá de cima também, Ele fale de mim como Ele falou de Jó. Ali está uma filha minha que é reta na minha presença, que ela se desvia do mal. Minha intenção é essa, tenho certeza que a intenção de todos que estão aqui é a mesma. É de que Deus olhe lá de cima e veja em você um coração que quer Ele, um coração que quer agradar Ele. Então, quando eu entendi que não agradava a Deus, eu comecei a me esforçar para não gritar mais. Quando Josias leu aqui aquilo que não estava agradando a Deus, ele se esforçou para fazer todas as reparações do templo que ele tinha que fazer. É o que a gente tem que fazer nesse templo aqui, que é o nosso coração, que é o nosso corpo, que a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E um templo onde tem 2 altares, Deus ele não está. Porque se vocês forem ver, o que Deus ele pediu foi um altar, foi um Deus, foi uma adoração. Não tem como ter 2 altares dentro do nosso coração. Aí eu fico imaginando como que eles adoravam a Deus se eles não tinham conhecimento daquilo que Deus ele queria. Como que a gente vai entregar a nossa adoração verdadeira a Deus se a gente não sabe aquilo que Deus ele quer? Como eu vou entregar um presente para uma pessoa que eu mal conheço? Nosso presente para Deus é a nossa adoração.
Mas como nós vamos entregar para Ele aquilo que a gente não conhece? Como a gente vai dizer que conhece a Deus se nós não temos intimidade com a Sua palavra? Ouvir pregações e louvores é muito bom. Vir para a igreja também é maravilhoso. Só que se a gente não tiver a mesma posição de Josias, de entender o que está errado, de ir atrás de alguém que tenha uma visão mais clara de Deus do que você e colocar em prática aquilo que Deus quer, não vai adiantar. Porque aqui tinha um templo, estava todo bagunçado, estava tudo desorganizado, mas tinha. Dentro desse templo também tinha uma adoração, mas não era adoração para Deus. Era adoração para Astarote, era adoração para Moloque, era adoração para Baal. Olha quantos altares tinha dentro daquele templo. Dentro desse templo aqui vai ter quantos altares? Vai ter vários altares também, como tinha aqui, ou vai ter um altar para um único Deus? E se tiver um altar para um único Deus, que adoração que nós estamos dando sem ter o conhecimento daquilo que Ele quer? Porque aquilo que a gente entende, o que a Bíblia diz, é que Deus aceita a adoração de coração sincero, de coração puro e reto diante dEle. Que não adianta a gente seguir os nossos caminhos, fazer aquilo que a gente quer como a gente quer, porque infelizmente Deus Ele não vai receber. Porque o que Ele recebe é uma adoração de um coração sincero e puro. Não que a gente vai ser o tempo todo perfeito, gente, porque Ele sabe que a gente não é perfeito. Só que o que eu entendo pela palavra é que Deus recebe a adoração de um altar que tem um Deus só. Que Deus recebe a adoração daquele templo que tem um altar e tem só um Deus. E esse Deus é o Deus de Israel, não é o Deus que a gente criou para nós como povo aqui estava fazendo. Se nessa manhã o Senhor Ele te trouxe até aqui, é porque Ele tem com certeza uma palavra para você. Ele não ia tirar você da cama tão cedo, trazer para cá para você ficar com a sua cabeça nas nuvens. Ele te trouxe porque Ele tem algo para falar para você. Tem algo dentro de nós que Ele quer mudar e que a gente precisa entender. Deus Ele vai fazer o impossível na nossa vida. Se Ele nos trouxe aqui, abrir os nossos olhos, nosso coração e nossos ouvidos, aí a gente tem que fazer uma reforma no templo. E como eu já disse, o templo é o nosso coração. É tirar daqui do nosso coração aquilo que está ocupando o lugar de Deus. Porque ali tinham vários altares, mas não tinha um altar para Deus. Tinha várias adorações, mas nenhuma adoração estava sendo para Deus. Mas quando aquele homem tão novo, acho que ele tinha 18, 19 anos aqui mais ou menos, ele teve o conhecimento, o entendimento do que ele tinha que fazer, o Espírito Santo conduziu ele a fazer aquela reforma. E ele fez, e celebraram a Páscoa, que também era uma coisa que fazia muito tempo que eles não faziam, que era uma coisa importante para o povo de Israel. Então que nessa manhã, que o Senhor venha abrir os nossos olhos naquilo que está de errado dentro do nosso coração. Porque tem muita coisa errada no nosso coração. Além de a gente se esforça para servir a Deus, a gente não é perfeito, a gente não está na glória ainda. Então que a gente venha tirar desse altar aqui, todo esse templo aqui, todo altar para Baal, todo altar para Zera, todo altar que não é altar para o Deus de Israel. E que aqui dentro desse templo venha ter um altar só, uma adoração para um só Deus, que é o Deus verdadeiro, Deus de Israel. Amém? Eu peço que a igreja se coloque de pé para que a gente venha estar orando. Senhor, primeiramente venho te agradecer, Pai, pelo Teu Espírito Santo nos conduzir até este lugar. Eu te agradeço, Senhor amado, pela Sua palavra revelada, Senhor, que através do Teu Espírito Santo nos conduz à verdade, Pai. Eu venho te pedir também, Deus Santo, Deus amado, que se dentro desse altar, Senhor, mas dentro desse templo que é o nosso coração, houver altares para outros deuses, que o Senhor também nos conduza, Senhor, a estar quebrando, que o Senhor nos conduza a estar fazendo uma reforma aqui dentro desse templo, Pai amado, para que a nossa adoração venha a ser aceita pelo Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo vá purificando, transformando os nossos corações, santificando as nossas vidas, Pai, para que a nossa adoração suba, meu Deus amado, diante do Senhor como um perfume agradável, Pai. Que o Senhor aí do Seu santo templo, Senhor amado, que o Senhor aí do Seu santo trono, meu Deus, o Senhor venha ouvir a oração do Teu povo nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo nos conduza ao arrependimento, nos ensina a Te adorar e Te servir em espírito e em verdade, Pai. Que o Senhor vá aceitando cada oração feita neste lugar nessa manhã. Que o Senhor aceite a nossa adoração. Que o Senhor vá perdoando todos os nossos pecados, tirando da nossa vida tudo aquilo que não Te agrada, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a gente saia daqui, Senhor, com o nosso coração leve, com a certeza da Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor vá fazendo uma limpeza na nossa mente, no nosso coração, e que o Senhor venha reinar aqui dentro de nós, Pai.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Aceita os nossos louvores, as nossas orações, aceita as nossas mãos levantadas em rendição ao Senhor, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus. E derrama Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Faz em nós aquilo que o Senhor quer fazer, meu Deus. Fala conosco aquilo que o Senhor quer falar, Pai. E, Senhor amado, gruda o nosso pensamento ao Teu, gruda o nosso coração ao Seu, Senhor amado, e cativa a nossa vontade à Tua, Pai. É o que eu te peço no nome do Seu Filho Jesus Cristo. E eu já te agradeço na certeza que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Amém. Glória a Deus. O grupo Ágape, salão da igreja capaz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o nosso Deus de amor nos trouxe a esse hospital para nos tratar nessa manhã. Então eu e você temos a oportunidade de abrir o nosso coração e entregar a nossa verdadeira adoração ao Senhor. E falar para o Senhor: Senhor, se há algum altar dentro do meu coração que o Senhor possa tirar, para que eu venha somente te adorar, que eu venha somente te servir, em nome de Jesus. E você que sabe, igreja, adore conosco, em nome de Jesus, nessa manhã de hoje. Estava tudo bem, foi Ele quem mandou. Vamos lá no outro lado, foi a ordem que Ele nos deixou. Estava tudo bem, todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do Mestre, uma direção. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, as ondas se enfurecem.
Deus
amada Igreja Gloriosa Paz Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mais uma reunião com o nosso Senhor Jesus, né, igreja? Maravilhosa a presença de Deus notória neste lugar, porque é no nome dele que nós estamos e ele se faz presente aqui. E eu tenho certeza que nós não iremos sair daqui da mesma maneira que entramos, porque Deus nos trouxe aqui hoje para fazer algo diferente na nossa vida. Amém? Já convido a igreja para estar abrindo as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 16. Ou vamos ao 15, cara. 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. A passagem é conhecida dos irmãos, mas eu creio que Deus sempre fala algo novo no nosso coração, que a palavra dele se renova a cada manhã. Amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Chegando-se, pois, diante dele, e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele para que aceitares, mas ele recusou. E disse Naamã: Se não queres que dê a este teu servo uma carga, se não queres, então dê a este teu servo uma carga de terra, para que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoa o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoa teu servo. E ele lhe disse: Vá em paz. E foi daquela uma pequena distância. A igreja pode se assentar, por favor? Não vou estender muito, porque a passagem é conhecida. Os irmãos sabem que se trata de Naamã, que Naamã era um comandante de guerra, um general de guerra, que servia o rei da Síria, por qual tinha sido usado por Deus para dominar Israel naquela época. Naamã, um homem muito poderoso, influente, um homem de autoridade, um homem com posses, um homem de alto escalão, que teria tudo aos olhos humanos para viver uma vida sossegada, uma vida plena, uma vida confortável. Tinha tudo que os olhos humanos naquela época almejavam, mas ele tinha algo por baixo da armadura dele, por baixo das vestes dele, que, como nós conhecemos o texto, ele tinha a lepra. A lepra hoje, no dia de hoje, que nós conhecemos como a hanseníase, era uma doença contaminosa, só que naquela época, além de ser uma doença contaminosa, era sem cura, que contagiava ao toque ou se aproximar da pessoa com lepra, a pessoa pegava, era uma doença que condenava a pessoa à morte, que a pessoa, o fim dela era morrer, e ela não morria de uma vez, ela morria aos poucos, ela ia definhando, ela ia se degradando, a pele ia se decompondo, a pessoa se coçava. Era uma morte lenta, dolorosa, horrorosa. Talvez no princípio da lepra nem incomodava tanto, era uma coceirinha pequena, era uma coisinha boba, mas aquilo ia se estendendo por muito e muito tempo, ia coçando, ia ferindo, ia abrindo aquela ferida, a pessoa ia se apodrecendo, a carne ia apodrecendo, era uma coisa horrível. Agora imagina um homem de muitas posses com uma doença dessa, sabendo que estava condenado à morte. Não era fácil. Mas aqui o texto diz que quando o exército foi invadir Israel, eles levaram uma menina cativa junto com os outros cativos de Israel. Mas essa menina, especialmente, foi servir a mulher de Naamã, foi trabalhar com a mulher de Naamã. Ou seja, aquela menina era provavelmente uma empregada doméstica dentro da casa de Naamã. Sabe-se lá se não é essa menina que cuidava das roupas de Naamã. Essa menina estava arriscada a pegar a lepra de Naamã, mas só que o que acontece? Quem serve a Deus e quem tem fé, em vez de se contaminar com as coisas do mundo, acaba contagiando os outros com a fé. E a fé dessa menina pegou em Naamã, mas a lepra de Naamã não pegou nessa menina. Aleluia! Glória a Deus! E aí nós conhecemos o texto que a menina vai e fala para a senhora dela: olha,
Senhor fosse até Israel, lá tem um profeta que ele seria curado. Naamã depressa foi contagiado pela fé da menina, depois que a mulher dele foi contagiada, chegou até o rei, contou para o rei, aí já contagiou o rei pegou, escreveu uma carta, falou, ó, pega tudo aqui, pega 300 quilos de prata, mais 72 quilos de ouro, mais 10 peças de roupa e vai correndo lá para Israel, fala com o rei, leva essa carta, porque você vai ser curado. Olha só, e aí Naamã não saiu sozinho. A fé como é contagiante quando você tem uma vida com Deus, quando você conhece o Deus que você serve, contagia outras pessoas. Através de uma menina ali já tinha a casa de Naamã impactada, o rei e mais um monte de soldado que caminhou com Naamã, porque para levar 300 quilos de prata, 70 quilos de ouro, roupa e mais, foi uma comitiva, provavelmente boa parte daquela comitiva cheia de esperança, porque a fé é isso, a fé é esperança, é a certeza do que não se espera e a prova da coisa que não se vê. E ali foi Naamã e aquela comitiva, chegou lá, apresentou a carta para o rei se dignou, porque o rei foi e falou, peraí, tá pensando que eu sou Deus, que tenho domínio sobre a vida e sobre a morte? Esse cara está querendo me afrontar. Mas Eliseu, o homem de Deus, ouviu falar que o rei tinha rasgado a veste e falou, não, manda ele vir aqui, que ele vai ver que tem profeta em Israel. E aí, como conhecemos o texto, Naamã foi lá cheio de expectativa, chegou até a casa de Eliseu, achando que Eliseu ia atender ele, mas Eliseu não atendeu ele. Eliseu mandou um servo atender e falou para ele, ó, vá no Rio Jordão e se lava 7 vezes e seja curado. Naamã se indignou e falou, não, peraí, os rios de Farpar e coisas não são melhor do que todos os rios de Israel, as águas não são mais limpas? Não, eu achei que ele ia chegar em mim, ia levantar as mãos para o alto, ia invocar o Deus dele, ia tocar na minha ferida e eu sairia curado. Ei, nem sempre quando você vier no encontro com o Senhor, as coisas vão acontecer do jeito que você espera. Às vezes as coisas acontecem da maneira mais simples e da maneira mais improvável que você imagina. Naamã saiu frustrado, indignado, falou, eu não volto mais. Quantos de nós já chegamos na igreja e falamos, não venho mais não, porque eu não estou alcançando minha bênção, eu não estou alcançando o que eu vim buscar, eu desisto. O milagre acontecendo aí, eles falam que acontece milagre, eu não vejo nada, eu venho todo dia. Claro que as coisas não vão acontecer do jeito que você espera, vai acontecer do jeito que Deus quer, porque é Ele que manda, e às vezes as coisas acontecem da maneira mais simples que você imagina. Glória a Deus. E ali nós entendemos que foi Naamã embora, indignado, estressado, furioso. Mas quando você anda em boa companhia, em pessoas que querem ver o teu bem, meu irmão, muito cuidado com quem nós andamos. Naamã estava indignado, estava irritado, mas ali tinha pessoas com ele que a fé tinha contagiado, e eram pessoas de bem, que queriam o bem dele. E falou assim, meu Senhor, se por acaso ele tivesse te pedido algo mais difícil, você não faria? O que custa? Vai lá no rio, lá, dá uns 7 mergulhos lá, tá calor mesmo, estamos no deserto aqui. Tudo bem que o rio não é aquela água agradável, mas refresca, vai lá. Quando andamos com pessoa que nos põe para cima, é bom demais. Pessoas sem derrota, aquelas pessoas, imagina, não, irmão, não vai não, dá certo não, para com isso, vamos embora, é mesmo, tá tudo errado, acabou, perdeu o seu milagre. Por quê? Porque não deu ouvido à voz do Senhor e deu ouvido às vozes erradas. Então, quando nós andamos em boas companhias, em companhias que nos põe para frente, isso nos ajuda. Ei, você quer alcançar voos de águia? Ande com águia, não ande com galinha, porque não tem como você voar como águia andando com galinha, não, irmão. Então temos que olhar nessa direção. E aí Naamã foi e obedeceu. E agora o que eu quero trazer para os irmãos entender? A menina representa o Espírito Santo, que é Ele que nos convence. O profeta Eliseu representa Deus, e as águas do Rio Jordão representam o nosso Jesus, que nos lava e nos purifica de todo pecado. E a lepra representa o pecado, que ela nos leva à morte e nos mata aos poucos. O pecado, o salário do pecado é a morte, mas ele não te mata de hoje para amanhã. O diabo não tem pressa, ele tem todo o tempo para poder te matar aos poucos, e até o último dia do teu suspiro ele não vai desistir de investir contra a sua vida para poder te matar. Assim como a lepra também não matava do dia para a noite,
era um processo, talvez até anos, para a pessoa alcançar a morte. Assim é o pecado na nossa vida. Mas o Espírito Santo que convence, através daquela menina, convenceu Naamã e toda a família dele. E ele foi. Quando Naamã chega diante de Deus, chega diante do profeta que representa Deus, Deus não recebeu ele pessoalmente, mas mandou um servo. Então, quando você vem na presença de Deus, numa reunião com o Senhor até se faz presente nesse lugar, mas não necessariamente é Ele que vai falar contigo, porque Ele tem servo e instrumentos da palavra dele para falar com você. E talvez Ele não irá falar o que você esperava, mas vai falar o que você precisa. E para alcançar a sua bênção, só basta você obedecer. Aleluia! Naamã obedeceu no último minuto da prorrogação, porque ele já estava indo embora. Se Deus manda você fazer algo, faça. Se Deus fala na palavra dele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, por que você acha que tem dia que você se sente tão fraco? É porque você não anda se alimentando da palavra do Senhor. E aí por isso que você acha que as coisas não dão certo, porque você não tem vitamina no teu espírito para te conduzir. Mas hoje você está entendendo o que Deus está falando para você. Aleluia! Naamã foi, meus irmãos, obedeceu, chegou no rio, mergulhou 7 vezes. Vamos ser sinceros? Nós mergulharíamos a primeira vez cheio de alegria, na segunda com dúvida, na terceira desanimado. Talvez nós não mergulharíamos nem a 4. Vamos ser sinceros, irmãos. A nossa fé precisa ser muito melhorada, mas hoje você está no lugar certo, fazendo a manutenção da sua fé, para você não murmurar e não fraquejar. Naamã foi, e eu imaginei ele mergulhando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, talvez frustrado, mas não desistiu, talvez desanimado, mas não parou, talvez decepcionado, mas continuou até o fim. E no último mergulho cumpriu-se a palavra que a pele dele voltou como uma pele de bebê, e ele alcançou a graça, ele alcançou a purificação, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqui estamos todos nós. E Naamã saiu dali tão impactado com o que Deus fez na vida dele, que eu creio que hoje nós sairemos daqui impactados com o que Jesus tem feito nas nossas vidas. E olha o que Naamã fez. Quando ele sai dali, ele vai até Eliseu e quer retribuir, ele quer devolver, ele quer pagar, ele quer colaborar de alguma forma. E Eliseu falei: milagre não se paga, milagre se vive, filho. Vai em paz. E Naamã falou: então permita que eu leve 2 mulas de terra para poder montar um altarzinho lá com a terra daqui de Israel. Sabe por quê? Porque quem já pisou no santo do santo, meu irmão, em outro lugar não sabe viver não. Quem já teve uma comunhão com Deus, quem já teve numa reunião com Deus, quem já sentiu a presença de Deus, não consegue mais viver longe desse Deus. É igual você arrancar um peixe de dentro da água, jamais ele vai conseguir viver sem voltar para a água. E aí Naamã entendeu e falou: não, eu tenho que adorar só este, que é o único Deus que existe, e não há outro Deus igual a esse. E ele foi embora, levou a terra, mas antes de ir, ele ainda foi e falou: Senhor, perdoa teu servo, porque eu tenho um rei lá que eu sirvo, e esse rei, ele é um idólatra, e ele tem que entrar lá no santuário de Rimon para adorar o Deus dele lá de barro. Só que quando chega lá, ele se inclina. Talvez o rei era meio gordinho, meio fortinho, obeso e idoso ou algo parecido, e Naamã era o braço direito do rei. O rei se prostrava para adorar o Deus de barro. Naamã se prostrava junto com ele, mas Naamã já entendeu que não existia outro Deus a não ser o Deus soberano que se faz presente nesse lugar. Naamã tinha entendido que o único Deus que pode fazer algo, o único Deus que tem o domínio de tudo, é este Deus que nós servimos. E Naamã falou: perdoa teu servo. Quando ele se inclinar na casa de Rimon, para ali o meu Senhor adorar, mas o meu coração está voltado para este Deus soberano. E o profeta fala para ele: vai em paz. Irmão, não importa, às vezes você trabalha num supermercado que lá vende bebida, mas você está trabalhando. Às vezes você trabalha num depósito de material de construção que vende tijolo para fazer casa de macumba, mas você está trabalhando. Não importa aonde você está trabalhando, não importa aonde está o teu coração. Aonde tiver o teu coração, ali está a tua essência. Se o seu